de ônibus incendiado e acabou agora há pouco. Bandidos, um ônibus foi atacado por bandidos criminosos. Olha só o ônibus do estado que ficou lá em Caxias. A cidade é refém já de uma guerra de traficantes e milicianos. Essa semana, a Draco, assim como outras instituições, falaram que houve um acordo no Complexo da Maré, assinado, acordo, se é que pode falar, entre a maior facção hoje, o Comando Vermelho, com a milícia do Zinho, que não é a milícia da Baixada, que tem uma guerra com Tandera, e o Fabiano Martinez vai explicar. Esse local aí é onde tem tráfico de drogas, onde os bandidos atacaram do nada pessoas que estavam indo para o trabalho, Fabiano. Oi, Isabelle, boa tarde. Vamos lá, vou explicar isso para você. Hoje pela manhã, os moradores do bairro Pantanal, que fica ali do Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foram acordados por uma intensa troca de tiros, né? Esse tiroteio teria começado na localidade conhecida como Jaqueira, quando criminosos invadiram um condomínio e trocaram tiros entre os prédios, né? Esse confronto passou para as ruas do bairro, né? A polícia foi acionada, os moradores disseram que a troca de tiros foi muito grande. Ninguém, Isabelle, conseguiu sair para trabalhar, porque não conseguia sair de casa sequer, né? E aí, os moradores que dependem muito do transporte coletivo naquela região, né, acabaram totalmente prejudicados, porque criminosos colocaram fogo em 2 ônibus e um carro de passeio. A polícia foi acionada, chegou na região para tentar fazer o controle, né, desse confronto, né, que durou praticamente a manhã toda. A Aviação Flores, que é responsável pelos ônibus que passa ali no local, né, que transporta os passageiros, acabou não tendo mais o que fazer e retirou todos os ônibus da linha, né? As pessoas ficaram realmente sem ter como ir e vir na localidade por causa desse confronto. A região ali, Isabelle, já é conhecida por confrontos entre milicianos, né, e traficantes que lutam pelo controle da região, né? Ali tem uma facção criminosa que é do tráfico de drogas, né, que acabou invadindo a comunidade, que acabou sendo invadida, na verdade, pelos milicianos, e agora eles estão lutando para retomar essa localidade aí conhecida como Jaqueira. Isso acabou, né, deflagrando esse confronto muito intenso que pegou os moradores de surpresa dessa manhã de hoje, né, Isabelle? Agora, Carregosa, é importante a gente frisar o seguinte, é uma guerra que eles não travam em relação, basicamente, aquele treinamento da Maré, que está chamando a atenção do governo federal. No caso, o próprio ministro da Justiça, Flávio Dino, está chegando aqui no Rio de Janeiro, mas que é o grande potencializador daqui a pouco eu vou falar sobre isso, de ser um problema do Brasil, numa avenida chamada Brasil, numa cidade que é vitrina do Brasil e que está exportando guerrilheiros, traficantes, bandidos covardes, que matam pobre, que tiram o transporte do pobre e que não estão preocupados, vejam a gravidade disso, no combate principal ao que deveria ser vocês, a polícia. Eles estão no Rio de Janeiro e se preparam para combater o inimigo, que é o que o Fabiano explicou agora, uma guerra de facções por ali, em que eles não é se matar entre si, eles se matam o morador, tiram o ônibus de circulação, botam terror nessas comunidades. É isso o efeito colateral. Exatamente. E assim, já percebeu que todos os locais são dominados pelo crime organizado, a disputa é por esse território. Ou seja, você vê que é um grupo tentando derrubar o outro grupo dentro desse território. O que a gente precisa saber é como vai expelir ou reduzir a atuação, porque expelir direto isso não acontece. Vamos ser bem objetivos. Como a gente atacar para não fortalecer um lado. Um lado, e como você vai diminuir a influência desse crime organizado nesse território. Como é historicamente constituído? São senhores feudais. Eles dominam aquela região ao bel prazer. São territórios dentro do Brasil que as pessoas que estão ali não vivem sobre a lei brasileira, que eu, você, vivemos. Eles vivem sobre a lei que o crime organizado está determinando. Então, o que vai acontecer é o seguinte, a gente está tendo uma expansão do crime organizado no Brasil inteiro e eles estão começando a aumentar essas fronteiras de atuação do crime organizado. E essas fronteiras, elas são físicas, é barricada, ou seja, não é nenhuma coisa que o crime está ali atuando de forma escondida, não. Ele fica ostensivo nessa região. E, além disso, você vai ter as disputas territoriais.
além da disputa por conta desse território que ele domina, que ele explora atividade econômica, que é exatamente o que você está vendo. E aí você vê a população no meio do tiro, você tem um pedaço que é o Brasil que não é Brasil, que basicamente daqui a pouco vai ter que cobrar até passaporte para quem entrar e pra sair, porque você está vendo numa outra realidade. Então, assim, tem que ter um trabalho e agora é um momento da gente repensar. Todos os locais, eu sempre falo, todos os locais do mundo, em algum momento na história deles, passaram por isso. E consegue mudar. Isso consegue. Agora, é investimento, e não só na polícia, mas é um investimento maciço na polícia, que vai ter que ser feito. Que é o que foi feito, que conseguiu a imagem da Maré, que atraiu o governo federal para ver, opa! E uma mudança legislativa em relação a crime organizado, armado e crimes violentos, que também tem que ter um endurecimento para ontem. E quem vai bater no peito? Quem vai fazer o que a gente faz aqui? Vai ter que bater. Quem vai gritar? Porque a gente faz nosso papel. Tem que bater na Câmara, bater lá no Congresso Nacional e chegar e falar, agora a gente não pode ter, mas a gente tem que aumentar, inclusive, as leis e a forma de tratamento legal para criminoso que faz parte de crime organizado armado. Fabiano Martinez, tanto é que um dos pontos que atrai o governo federal para essa semana estar de forma urgente aqui e atender o governador é a imagem com investimento à polícia, que é uma imagem que a polícia consegue com muita dificuldade do que a gente já sabia. A polícia já sabia, mas precisava de prova, que era o centro de treinamento, no local de recreação, essa imagem aí, no coração do Complexo da Maré, do qual crianças faziam parte, entre aspas, de um projeto de natação, mas não podiam utilizar a área, porque isso que você vê na tela entre mim e o Fabiano são vagabundos armados com treinamento para enfrentar a polícia também, mas principalmente para enfrentar o inimigo na disputa de território do Rio de Janeiro, Fabiano Martinez. Exatamente, Isabela. Essa imagem aí é um tapa na cara de todo mundo, né? Mostrando criminosos com um alto padrão, né, de organização, né, de treinamento. Você vê que o crime organizado passa, quando você fala organizado, não é só as cabeças, né? Agora passa por um treinamento que é dado aos moldes aí de treinamentos militares, né? Então isso mostra que a situação da criminalidade do Rio já passou de insustentável há muito tempo, né? Agora realmente, como o Carregosa falou, nós vivemos, quem não vive dentro de comunidades vive em bolsões de segurança, porque na verdade são muitas comunidades do Rio de Janeiro e essas comunidades vivem à parte, né? Não vivem sob a lei que a gente vive, não vivem com a liberdade que a gente tem aqui fora de viver, né? E aí as pessoas falam, mas tem mais aqui fora do que lá dentro. Olha, Isabelle, pela quantidade de comunidades do Rio de Janeiro, pela quantidade de moradores que essas comunidades têm, a gente pode dizer que uma boa parte da população do Rio de Janeiro vive realmente sob domínio do medo, sob domínio desses criminosos, sejam traficantes ou milicianos. Bota quase 900 milhões. Olha só, Fabiano Martinez, eu quero só falar uma coisa pra você. Vem de uma semana em que a gente tem. Essas são as imagens do que agora que tá na tela, diretor? Fala pra mim. Agora, o momento, essas são imagens agora de Caxias, no momento em que os ônibus pegaram fogo, no momento em que esses traficantes, de uma forma estratégica, Marcelo Carregosa, atearam fogo não à toa nos ônibus dentro da comunidade, ônibus que ainda circulam para o morador da comunidade. Eles atearam fogo de alguma forma para despistar a atenção da polícia em algum momento ou para impedir o avanço do inimigo. Tem alguma estratégia por trás. É isso. Já que o Fabiano traz em primeira mão aqui no SBT Rio que os moradores denunciam com medo de que acordam com tiros. Ou seja, de alguma forma, ali estava em um momento de conflito. E a primeira coisa que eles fazem, botar fogo em ônibus. Para segurar a invasão, para segurar o confronto. Isso vai acabar acontecendo porque você tumultua e você chama atenção, né? Basicamente é o criminoso fazendo sinal de fumaça para que a polícia atue ali naquela área que está sendo invadida, né? Então, assim, também tem essa contra-inteligência, entre aspas. Ele tacar fogo, você chama atenção porque você está tendo um ônibus incendiado e você afasta, eventualmente, a invasão também do grupo rival, né? Tacar fogo em ônibus... Olha a situação, assim, gente, é uma covardia. Esse caos... Esse caos social, caos... Ele tem significado, ele tem uma razão de ser, entendeu? Ele tem um motivo. Eu acho que nesse caso, pela forma que foi, é essa. E detalhe, segundo testemunhas, eles param esse ônibus. Você vê a forma como ele tá? Fabiano, você conseguiu ver a imagem? Porque você saiu correndo. Eles atravessam o terror do motorista. Eles mandam o motorista atravessar o ônibus nessa via principal. E aí, todo mundo desce, eles já ateando fogo.
Eu vou perguntar pra você, que tá me assistindo agora. Você acha que o empresário vai colocar amanhã mesmo ou hoje pro trabalhador sair pra trabalhar da comunidade? Não. O prejuízo não é do empresário. O empresário vai recolher a carcaça, tem seguro, vai esperar, protocolar, vai avaliar, vai ver se ali é risco pro funcionário dele e as linhas vão desaparecendo. E o poder paralelo vai tomando conta. Isso daqui é o caos urbano para o pobre. Numa semana onde a gente tem imagens do treinamento de vagabundo na maré, na semana onde eu coloco aqui e eu denuncio, e eu vou de novo chamar você, seu babaca covarde, que não viu meu vídeo e repostou o meu vídeo, quer ficar famosinho? Eu sei por que você quer ficar famosinho, mas eu não vou te replicar. Você coloca o meu vídeo detonando um texto escrito e o Carregosa assistiu tanto que eu detonei, não foi, Carregosa? Tu viu isso em algum outro lugar, Marcelo Carregosa? Não, pelo contrário. Inclusive falou uma coisa que tinha que ser dito, que esse texto está sendo escrito por pessoa que não é criminoso. Exatamente. Que não é criminoso, não. É criminoso, mas não é dali direto, porque sabe escrever. Aí vai lá um babaca do Twitter e coloca esse meu vídeo sem clicar, e as pessoas não clicam, e fala, eu admirava tanto essa mulher. Mentira, eu sei a mando de quem tu tá fazendo isso.